esperança vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro, bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão prosperar. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV, com Andréia Fioravante pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. E é com muita alegria que nesta segunda-feira eu realizo esse episódio do Despertando Mulheres, entrevistando hoje, trazendo aqui um homem no Despertando Mulheres, porque como vocês sabem, eu trago amigas, amigos, mulheres e homens de sucesso e que promovem desenvolvimento cultural, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento na área do empreendedorismo, da comunicação, em todas as áreas. E hoje quem eu trago aqui é o Maurício Borba. Ele é apresentador também de um programa aqui na RS Play TV, que é Virando o Jogo, de grande audiência. Mas, além de tudo, eu estou tendo a honra de entrevistar o coordenador geral da TV, porque hoje ele está como coordenador e é também aqui o responsável pelo meu programa, porque eu não abro mão dele, não adianta, coordenadora não, precisa ficar aqui comigo. E eu tenho a honra de entrevistá-lo hoje. Então, Maurício, que alegria, estou aqui emocionada, muito feliz, muito alegre de te receber, de te entrevistar. Temos algum tempo aí, a gente brinca, né? Vou te entrevistar, tu vai sentar lá. E chegou o dia, tudo tem um momento certo, chegou o dia. Então seja muito bem-vindo ao Despertando Mulheres na TV. Obrigado, Andréia. É um prazer, uma honra estar aqui. A gente fala muito, brinca, conversa, e eu digo: "Não, tá, uma hora vai acontecer, uma hora vai acontecer", e aconteceu. Mas é muito legal e eu vou te dizer, tá, é a primeira vez que eu vou falar sobre a minha história. Já conversei com pessoas: "Não, vamos lá no programa, vamos falar da tua história", mas é a primeira vez que eu vou falar sobre a minha Viu história. só? Que coisa boa, né? Porque aqui é um espaço, Maurício, de voz, de orientação, de informação e da gente contar histórias que vão inspirar outras pessoas, né? E a gente vive hoje muito, e nós falávamos um pouquinho aqui antes da abertura do programa sobre transição de carreira. O quanto, e daí trazendo para as mulheres, o quanto, principalmente as mulheres maduras, 40 a mais, 50 a mais, o quanto elas estão vivendo transição de carreira na última década e principalmente após a pandemia. Mas não são só as mulheres. A gente fala muito das mulheres, mas os homens também, principalmente pós-pandemia, viveram muito essa situação de ter que se reinventar também, de ir para outras carreiras, ou às vezes porque estão numa atividade, numa função profissional, mas são despertados para outros desafios, né? Então, olha só, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar que não é só a mulher, não, que vive os desafios de transição de carreira, que viveu pós-pandemia em especial, que ainda vive, mas os homens também vivem. E olha só, e não é só a mulher madura e nem só o homem maduro não, viu? Porque o Maurício é bem novinho, é um guri aqui diante de mim, viu? 30 anos, né? Bem jovem e já viveu muito sobre transição de carreira. Você vai ouvir, fique atenta, fique atento. Compartilhe o link da RS Play TV, também compartilhe o link do YouTube para aquelas pessoas que não vão poder assistir hoje ao programa, mas pode estar assistindo depois, para que possa ouvir um pouco da história do Maurício, dos desafios, das superações e também vamos falar de algo muito importante, viu? Eu tentei fugir do tema, mas não tem como. Nós vamos falar sobre viver no automático e as suas consequências. Então, fique aí os nossos patrocinadores e apoiadores que nós já voltamos. Não é só sobre o que você veste. É sobre como você se posiciona no mundo. A forma como você chega, como se expressa, como escolhe ser vista. Mais segura, mais confiante, mais você. Porque se vestir também é uma forma de reconhecer a própria força. A Rabushi apoia o movimento Despertando Mulheres. Rabushi. Vista-se de confiança.
voltamos com Despertando Mulheres na TV e, como eu já havia antecipado, vamos falar hoje sobre transição de carreira, desafios e conquistas, que não acontece só com as mulheres, mas temos sim ouvido falar mais desse tema com relação às mulheres. Mas hoje eu entrevisto, então aqui recebo o Maurício. Maurício, me conta, tu és um jovem, tem 32 anos, né? E já viveu uma série de experiências profissionais. E o que que isso te desperta, né? Porque tu, rapidamente nós falamos ali, na área de contabilidade, tu tens formação, hoje tu estás aqui na TV, tu falou motoboy, ou seja, conta um pouquinho para nós, me diz o que que te motiva a isso, o que que te levou a isso, tu gosta de desafios ou foi uma necessidade? Conta para nós um pouquinho. Então, Andréia, é isso, eu tenho 32 anos, né, já me considero experiente, porque eu comecei a vida eu saí do ensino médio e eu sempre fui muito inquieto. Eu nunca gostei da rotina, de ficar fazendo sempre a mesma coisa e tá desconfortável pra mim, mas eu tenho que ficar. Não, se tá desconfortável, não é pra mim. Eu tenho que seguir um novo caminho, eu tenho que seguir um novo ritmo. Então, saindo da escola, eu pensei: "Pô, eu tenho que sair da asa dos meus pais, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que começar a minha vida". Então, eu pensei: "Pô, onde é que eu vou conseguir dinheiro?". Contabilidade, ninguém queria ir para contabilidade. Fiz um curso técnico, com um mês e meio de curso técnico eu consegui meu estágio, e aí estagiei durante um ano, fui efetivado depois desse um ano, fiquei mais um ano na empresa e depois acabei saindo, e rodei por alguns escritórios, de estagiário até eu durei 8 anos na contabilidade, Ó, tá, foi um tempo, hein? e eu saio como coordenador societário. Tu Eu sabes que tu foi para contabilidade para fazer dinheiro, Pra fazer dinheiro. e eu fui para contabilidade também para fazer dinheiro. Só que eu desisti, né, porque números não é comigo. É. Mas tu falou e me despertou isso agora, essa memória. O quanto, né, eu sou de outra geração, mas o quanto na minha época se pensava que fazer contabilidade, seria uma profissão que faria com que nós fizéssemos dinheiro na minha geração e tu também, nós temos 20 anos de diferença. E há 20 anos, né, há mais de 30 anos atrás eu pensava isso e tu há mais de 10, ou seja, 20 anos de diferença, mas a gente ainda pensa que tem profissões que dão mais dinheiro do que outras, mas não é bem assim, viu, gente? Toda profissão dá dinheiro desde que você se empenhe, né? Mas a gente tem essa leitura, né? Exato. Hã, a a minha geração pensava na Aham. contabilidade como algo sem tanta competição, porque tem profissões que têm mais pessoas no Uhum. mercado e tem competições que têm menos pessoas no mercado. A contabilidade, naquela época, tinha menos pessoas no mercado, então era mais fácil de tu entrar, tanto que com o mesmo mês e meio eu já estava Imagina. empregado. E eu não fui para o lado que todo mundo vai, que é a parte fiscal, que é a parte contábil, eu fui para a parte societária. Hum. Que é o quê? Resolver problemas. É estar na rua, é ir numa secretaria da fazenda, seja do município, seja do estado, é ir em Receita Federal, junta comercial, e aí tu tem aquele relacionamento pessoal. Daqui a pouco tu conversa um pouco mais com um supervisor, com um orientador, tu consegue uma facilidade nos teus processos, e eu fui criando esse network, e falando com pessoas, e acaba que quando tu tá numa Receita Federal, e tu senta pra falar com o auditor ali, e tu começa a conversar como se fosse um amigo qualquer, tu vê um coordenador de um escritório que também está sendo atendido, está tendo dificuldade, ele já fica: "Opa". Esse é o problema das pessoas hoje em dia, que elas não enxergam que as oportunidades podem estar em qualquer lugar. Uhum. Na espera, na receita, hoje nem existe mais fila de banco, né, Sim, mas se diria até numa fila de banco, ou seja, o network que a gente fala muito hoje, né, tu consegue em qualquer momento e ambiente, tu só precisa estar atento e vigilante, para exatamente. identificar que pode ser uma oportunidade, né. Exatamente. Então, eu sempre tive essa noção de que qualquer lugar era uma oportunidade. Era uma oportunidade de melhorar, era uma oportunidade porque, lógico, a gente tem que zelar pelo trabalho, tem que zelar pelo nosso emprego, mas não é proibido de tu buscar algo melhor, de tu estar sempre querendo crescer e Hum. achar algo melhor. Então eu sabia que em qualquer lugar uma oportunidade poderia surgir. Tanto que eu conversava com coordenadores, conversava com gerentes que estavam lá na Receita, né, hã, esperando também, e às vezes eles não conseguiam e eu conseguia. Por quê? Por esse relacionamento, Uhum. por entender tu chega na frente
de alguém que vai te atender, a primeira resposta dessa pessoa é não. Então O não tu já tem. tu tem que convencer aquela pessoa de que dá pra fazer. Uhum. Aconteceu um caso em um dos escritórios que tinha uma situação na Receita Estadual que envolvia R$ 1.000.000 em uma empresa cerealista. E o prazo normal eram 15 dias. Eu resolvi em 3. Porque eu consegui explicar para o auditor, para o secretário, enfim, para quem estava ali, a importância daquilo e a confiança que a pessoa tinha em mim de que eu não era aquele contribuinte que pedia qualquer coisinha com urgência. Sabia o que estava pedindo. E isso eu vejo muito. Quando eu advoguei na área penal muitos anos, a minha fama era que eu não deixava o cliente ir preso, não deixava preso, né. Então me procuravam muito por causa disso. Eu era uma referência nessa área que era criminal e para esse tipo de situação. Mas por quê? Porque eu entregava tudo para o juiz, quando eu entregava a petição, eu entregava tudo. Tipo assim, se ele queria sair por este lado, eu já batia. Daí eu pensava, mas ele pode sair por aqui, eu já rebatia. Ou seja, eu entregava tudo pronto. Agora, tanto na área da contabilidade quanto do direito, o que que acontece? As pessoas parecem que vão assim por partes, né? Ah, é isso aqui. Tá. Daí o outro lado vem uma outra resposta: "Ah, tá, então agora eu preciso responder isso aqui", ou seja, tu leva os 15 dias. O que tu poderia fazer em 3 se tu sabe o que pedir, como pedir, e que nem eu falava às vezes com todo o respeito, né, juízes maravilhosos que eu convivi, doutor Ricardo Zen, por exemplo, mas eu dizia para o Armando assim, eu digo: "Eu embreto, né, Armando, eu tenho que embretar o juiz, porque se ele sai por aqui eu ataco, se ele sai por lá eu ataco". E é assim, se tu fizer bem feito, se tu fizer de uma forma mais conclusiva, tu vai ter um retorno mais rápido. Qual era a minha fama, assim, por onde eu passei? Eu escutei essa expressão uma vez e ela se tornou, né, repetitiva. Se eu peço para o Maurício buscar um bolo de laranja, se ele não volta com o bolo, ele volta com a farinha, com os ovos, com o leite, com a laranja, Uhum, a quantidade, a receita completa, uhum, se precisa de cobertura, se não precisa de cobertura. Então, eu sempre fui o cara que resolvia. uhum. E isso começou a ser a minha mudança na Proativo, carreira. muito proativo, né, eu vejo isso em ti aqui na TV, tu és muito proativo e olha só, vou citar aqui um exemplo, tá. Eu viajo muito, e daí a gente tem agenda e daqui a pouco: "Ó, não vai dar para gravar porque eu vou viajar". E daí teve uma ocasião que eu disse: "Maurício, e agora estamos sem data, não temos data porque eu tenho que viajar tal dia", era um dia 28, lembro do dia. O Maurício: "Tá, eu sei", bem calmo, e eu ali, né, do outro lado da linha. Aí eu disse: "Mas Maurício, agora não tem data". "Não tem, eu já reservei, eu já tinha ouvido, já sabia que tu ia viajar, eu já reservei". Então isso só uma pessoa proativa e comprometida consegue, mas isso é proatividade também, é uma pessoa que vai além, né. Eu falo muito assim: "Ó Maurício, feijão com arroz é muito bom, mas se tiver uma saladinha, um bifinho, uma batatinha, né, Sim. fica melhor". Então, eu falo tanto na minha igreja, não podemos ser crente feijão com arroz, quanto no profissional, não podemos ser profissionais feijão com arroz, só fazer aquilo que é pedido, né, não podemos, precisamos ser proativos, né. E quando tu fala assim: "Eu não ficava, se não estivesse bom, eu buscava outra coisa", isso é uma consciência, Maurício, que hoje as pessoas precisam ter. Eu acho que os jovens estão tendo essa consciência, não por rebeldia, porque não gostou do chefe, do emprego, enfim, mas muitas pessoas, muitos de nós e da minha geração ficou numa profissão suportando e tolerando, né, com medo de se desafiar e foi para aquela área porque o pai queria, porque a mãe queria, porque dava dinheiro, que nem eu fui para contabilidade porque dava dinheiro, não aguentei 1 ano e meio, glória a Deus que eu saí, né. Mas muitos estão numa profissão porque o pai queria, porque a mãe queria, porque tem medo, né, da insegurança, não quer sair dali. Nós vivemos, né, o Brasil é o país com maior índice de insegurança, de ansiedade, perdão. Por quê? Porque o nível de insegurança é muito alto, é insegurança financeira, insegurança política, vivemos no Rio Grande do Sul insegurança climática também. Então, as pessoas se prendem a um emprego por causa disso. E eu vejo muito como analista de perfil comportamental, que tem a ver com o teu perfil, é óbvio. Só que a pessoa, quando não tem ousadia ou quando ela não conhece de perfil, ela fica doente, daí ela tem ansiedade, ela tem fobia no domingo à noite, porque a segunda ele já tem que sair para trabalhar ou ela, daí fica naquele emprego, e daí fica oprimido, para de produzir, porque a pessoa insatisfeita, ela produz muito menos, né, ela é muito menos criativa e ela adoece, Sim. né. E aí, quando eu digo que foi o início da minha mudança,
É porque da mesma forma que tu tem a proatividade, tu tem que saber te limitar. Tu não pode ser o proativo que tu vai te Não pode sobrecarregar. atropelar Não também, né. pode atropelar, exatamente. Tu não pode abraçar o mundo, tu pode ajudar todo mundo, mas tu tem que saber o teu limite. E eu não sabia o limite. Quando eu digo Ah, que é uma coisa que eu fui aprendendo, que apesar de 32 anos, eu aprendi com cada experiência que eu tive, é isso. Porque as minhas experiências sempre ensinam, e isso é uma coisa que eu vou dizer pra todo mundo que tá assistindo: não existe vitória ou derrota. Tu tem que entender que na vitória tu também cometeu erros. A diferença é que tu acertou mais do que errou. E na derrota tu também teve acertos, mas tu errou mais do que acertou. Então tu sempre vai aprender, seja ganhando, seja perdendo. E aí eu acabei, nessas minhas experiências, entendendo o que que eu errei, o que que eu acertei, como é que eu deveria me comportar em tal situação, como é que eu deveria fazer em outra situação. Só que no último escritório que eu passei, eu estava de coordenador societário e eu que idade acabei tu tinha, Maurício? eu tinha isso foi 2020, eu tinha 26 anos. Olha a 20 responsabilidade, né. 26 anos coordenador societário. E aí eu comecei a abraçar a parte fiscal, a parte contábil, além da parte societária, e nós tínhamos grandes empresas como clientes. E isso requer cuidado, mas eu não abraçava porque as pessoas chegavam e: "Maurício, abraça pra mim". Não. "Ah, eu preciso resolver tal coisa". "Não, então tá, me dá aqui que eu vou lá resolver". Era aquela situação de: "Não, tá, dá aqui que eu resolvo e vamos deixar tudo pronto". E em julho de 2020, eu tive um burnout. E aí eu cheguei porque assim, como é que acontecia? Eu chegava em casa 7, 8 horas da noite, e aí entra o vivendo automático. Eu chegava às 7, 8 horas da noite, eu lavava a louça, fazia a janta, enquanto a minha namorada da época, enfim, estava assistindo vídeo, lavava a louça, fazia a janta, tomava banho, ia dormir. Aí acordava 2, 3 horas da manhã, lembrei o que eu tinha que resolver. Aí anotava ou ligava o Uhum, notebook, fazia o que tinha que fazer, uhum. fechava o notebook, aí acordava 6, 7 horas da manhã, fazia mais alguma coisa. Como eu tinha liberdade de horário, eu chegava no escritório 9h30, 10 horas, e fui vivendo assim no automático, até que eu cheguei e: "Gente, eu não tenho mais saúde". Cheguei no dono do escritório e falei assim: "Cara, pra mim não dá mais, preciso ir embora, preciso Quantos sair". anos já tu estava nessa empresa? Eu estava há 2 anos, 2 anos. "Preciso ir embora, preciso sair". 2 anos, mas com uma intensidade, né, Muito porque intenso. às vezes tem pessoas que estão há muito tempo numa empresa, num escritório, mas aquele trabalho contínuo, Nota 7. né, aquele trabalho ali rotineiro, e às vezes tu está 1 ano, 2, mas a importância, o significado, a produtividade é muito intensa, né, que aconteceu contigo. Não, questão de, abrir empresa no mesmo dia que entrou o processo. E a gente sabe, lidando com junta comercial, isso era praticamente impossível. E isso, Maurício, eu gosto de falar de perfil, né, porque o que que acontece? Teu perfil dominante é tudo para ontem, Ontem né. ou anteontem. Então assim, a urgência, o cliente tem uma urgência, mas a tua é maior ainda. Então, pega um jovem querendo fazer dinheiro, que o espaço onde ele vai trabalhar, a empresa ou o escritório, dá rédea, da cancha, né, nós que somos gaúchos, vamos dizer assim, para o dominante. Olha só, a pessoa que tem perfil dominante, você que é empreendedor, empregador, que tem parceiros de negócio, enfim, o dominante precisa dar cancha para ele, ou seja, ó, tem que deixar correr, tem que dar corda, porque senão ele se sente preso, e preso amarrado não faz nada. Só que vamos trazer aqui para o que a gente está aprendendo aqui da experiência que o Maurício viveu. O que que ele viveu? Um dominante, que à época, tinha a ousadia, a urgência de realizar tudo, né, aquela gana de fazer dinheiro que todos nós temos e precisamos ter. Só que daí, com menos inteligência emocional, o que que acontece? Burnout. Por quê? Porque ele se doa, ele se dedica, faz tudo para ontem e esquece que há tempo para todas as coisas, que há tempo para descansar, para namorar, para cuidar da saúde, para dormir. E daí, olha, deixa eu te dizer, o Brasil é o segundo país no ranking, tá, está em segundo lugar em burnout. Ele é o primeiro em ansiedade, que nós já falamos, e é o segundo em burnout.
É. E daí, Maurício? E aí o dono do escritório aceitou e eu falei pra ele: "Cara, nós sempre fomos parceiros". Isso sem dúvidas. Então vamos fazer o seguinte, acha uma pessoa pra ficar no meu lugar, eu vou treinar essa pessoa e vou deixar ela pronta pra eu poder sair tranquilo. "Não, perfeito, mas eu preciso de um relatório do que tu tá fazendo". E aí eu passei o relatório pra ele, e aí ele começou a apontar: "Aqui ó, desses 70 processos que tu tá, esse não é teu, esse não é teu, esse não é teu, esse não é teu, esse não é teu. Vou ter que conversar com cada setor, Uhum. porque tu tá carregando o escritório O sozinho". dominante busca tudo pra si, porque é mais rápido. Até ele esperar o outro fazer, ele já fez. Exatamente. Esse é um grande desafio nosso dominante. E daí tu sai do escritório, tu já imaginava com o que tu irias trabalhar ou ia dar um tempo pra ti, como é que foi? Aí ele, como era pandemia e as empresas estavam com aquela Sim, dificuldade 2020. financeira, ele olhou pra mim e falou: "Cara, eu só preciso de ajuda com a tua rescisão". E aí eu: "Não, não só a rescisão". E isso aí eu tomei frente, não só a rescisão. "Como a gente tá fazendo um acordo, aqueles 40% do fundo eu te devolvo, eu entendo a dificuldade que tu tá passando". Ele: "Negativo, teu fundo de garantia vai ser teu fundo de garantia. Agora a rescisão eu preciso de um acordo". Aí eu: "Cara, então vamos fazer o seguinte, me paga como salário. Pega o meu salário, esse valor da rescisão divide e vai me pagando". Então de agosto de 2020 a dezembro de 2020, eu recebi o seguro-desemprego e o salário. E o que que eu fui fazendo? Segurando esse Uhum. valor, quitando as contas, porque quando tu tá com a cabeça só no trabalho, tu te atrapalha também nas contas. Tu não vê o quanto gasta, tu não sabe o quanto gastou, no que gastou. Exatamente. E aí acontece descontrole financeiro, então eu fui reorganizando a minha vida, mas, assim, eu venho de uma família que não é rica, mas também nunca passei dificuldade extrema de passar fome. Graças a Deus, meus pais sempre, me oportunizaram, e eu sou muito grato a eles, a dona Cleidi e o seu Edilson. Meu pai, ele me criou sendo motoboy, Olha só, foi a fase mais feliz da vida dele. Minha mãe doméstica, olha só. e assim, Quantos filhos? só eu, Tu és filho sou filho único, único, meu filho também é sou filho filho único. único, olha só. E assim, hoje eu agradeço a disciplina que meu pai teve comigo, porque assim, meus pais são jovens. Meu pai tinha 19 anos quando eu nasci, minha mãe 22. Gente, Exatamente, super jovens. exatamente. Então, essa diferença de idade nunca foi grande. Meu pai era um cara saindo pra vida adulta que teve um filho, né. Meu pai era cabo do exército, minha mãe é do interior, então o pai, quando eu tinha ali meus 5, 6 anos, sábado não era dia de dormir a manhã toda. 9 horas tá de pé, ele mexendo na moto, mexendo no carro, "Não, fica aqui, pega tal chave", "Ah, pai, eu não sei não, a chave é assim, assim". Olha só. Levava, "Não, não é essa, busca, vem aqui me ajudar a lavar o carro, vamos limpar a casa junto, vamos limpar o pátio junto, tem que carregar material, tijolo", porque meu pai é aquele cara inquieto também, Uhum. isso vem de berço. Ele sempre tá arrumando uma coisinha, sempre tá fazendo alguma coisa, ele não fica parado. E isso contribuiu para que tu fosse curioso, porque hoje se fala também bastante, Maurício, de nós sermos curiosos, porque quem não é curioso não cresce, não prospera, não evolui. Precisa ter curiosidade. Quem não faz perguntas, quem não tem essa curiosidade, não avança muito não. Exatamente. Eu era aquela criança que voltava pra casa com assovio. Eu conhecia o assovio do meu pai, porque assim, nós moramos na zona sul e são 3 corredores, assim, 3 becos, né, na avenida mesmo, mas são 3 entradas, então eu tinha amigos no corredor dos fundos, assim, e aí eu ia jogar bola, ficava o dia todo, e aí chegava 9 horas da noite, era um assovio, eu, tá, voltava pra casa. Mas por que que eu trago isso? Porque o meu pai, ele teve depressão, né, e eu como filho único, tu tenta ajudar. E aí chegou um dia que eu sentei pra conversar com meu pai e eu falei assim: "Cara, por que que tu não pega um empréstimo, enfim, compra uma moto e volta a ser motoboy?". Aí ele tinha Porque parado. ele tinha parado, ele j estava trabalhando, como técnico de redes, né, então ele montava servidores, enfim. "Por que que tu não volta a ser motoboy, que foi a fase mais feliz da tua vida? Hum. Tu tinha liberdade, era um negócio que tu gostava de fazer, o teu atendimento de excelência". Aí meu pai sempre muito reativo: "Não, não, não, cara, pá, uma insegurança andar de moto". Deu uma semana, apareceu ele com uma moto. Ele só precisava de um empurrãozinho, ele queria alguém que dissesse: "Vai". Com Trabalhando 6 meses de motoboy,
ele troca de moto, trabalhou mais 1 ano, comprou uma moto 0 quilômetro. Olha só. E meu pai não é aquele motoboy que, né, a E ele maioria está vê. motoboy no momento, mas ele Sim. é jovem, que idade tem? O pai, se eu tenho 32, o pai ele é 74, ele tá com 52. 52, a minha idade, 52. podia ser tua mãe, olha só! Gente, ai, agora eu me senti, assim, mais velha, E né. a mãe a Viu, mãe podia ser tua mãe então, 52, idade do teu pai. a mãe é de 70, a mãe vai fazer Olha só, 56 em julho. olha só, coisa boa. E daí, Maurício, tu ficou recebendo o salário, Fiquei 6 meses. organizou financeiramente a tua vida, mas, né, Isso. pôde relaxar um pouco e partiu para novos projetos. E aí juntei dinheiro e eu pensei assim: "Cara, se tá dando certo com o pai, eu vou fazer também". Daí foi quando tu foi ser motoboy. Então olha só, gente, olha só, sair do escritório, porque a gente pensa em escritório, né, todo lá formalzinho, bonitinho, enfim, né, é essa a impressão que nós ainda temos de escritório. Meu filho trabalha na PwC, né, uma das 3 maiores empresas de consultoria e auditoria. E daí quando ele começou lá, terno, gravata, daqui a pouco começou ele, assim, mais, né, despojado, eu digo: "Filho, e daí?" "Filho, por favor", né, a minha mente de 52 anos, de advogada criminalista, é terno e gravata. "Mãe", "Não, mãe", eu digo: "Mas filho, tu tá tão, né, tão simplesinho". "Mãe, eu sou o que melhor me visto", eu digo: "Ai, como é que são os outros então?". Porque hoje não tem mais essa formalidade, dependendo do tipo de atendimento, de ocasião, claro, tem ocasiões que exigem, mas eu 50 a mais ainda penso que é tudo ali formal e dentro do escritório, daí ele deixa toda essa vida para viver essa experiência de motoboy. Mas isso nós vamos ouvir no próximo bloco do programa, porque agora você vai ficar com o quadro do Despertando Mulheres, que trata da área jurídica. Nós vamos ficar com o quadro aí da doutora Márcia Prevedelo. O STF derrubou a idade mínima da aposentadoria especial. O que isso significa? Você provavelmente já viu essa notícia circulando nas redes sociais. O STF derrubou a idade mínima da aposentadoria especial. E a primeira pergunta que surge é: então agora qualquer pessoa pode se aposentar mais cedo? A resposta é: depende. Eu sou Márcia Prevedelo, advogada especialista em direito previdenciário e acredito que informação de qualidade é fundamental para que as pessoas compreendam seus direitos. A aposentadoria especial foi criada para proteger trabalhadores que passam anos expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, como ruído intenso, produtos químicos, agentes biológicos e outras condições prejudiciais. Com a reforma da Previdência, além do tempo de atividade especial, passou a ser exigida uma idade mínima para a concessão do benefício. Recentemente, o STF analisou essa questão e decidiu afastar essa exigência em determinadas situações, reconhecendo que impor uma idade mínima pode contrariar a finalidade da aposentadoria especial, que é justamente retirar o trabalhador do ambiente nocivo antes que o dano à sua saúde se torne ainda maior. Essa decisão representa um avanço importante na proteção social, mas existe um detalhe essencial. Ela não significa que todas as pessoas expostas automaticamente terão direito ao benefício. Cada caso depende da análise do histórico profissional, da documentação apresentada e da comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos. Por isso, quem trabalha ou trabalhou em condições especiais precisa conhecer seus direitos e buscar uma avaliação técnica. Muitas vezes, uma análise previdenciária bem feita pode fazer toda a diferença no momento da aposentadoria, porque previdência não é apenas sobre tempo de contribuição, é sobre reconhecer toda uma trajetória de trabalho e garantir a proteção prevista em lei. Entre em contato com o nosso escritório e agende uma conversa. Nós estamos aqui para garantir que seus direitos sejam respeitados, porque direito não é a favor, é lei. E é isso aí, direito não é favor, direito é direito, é lei e você precisa buscar pelos seus direitos e principalmente hoje, quando nós vivemos uma situação, vivemos uma época que, com relação ao direito previdenciário, aposentadorias, podemos até dizer que vivemos um momento de insegurança, sim. 2 e 3 as pessoas estão me perguntando, me chamando, eu não advogo mais, né, presto algumas consultas ou consultorias muito pontuais para pessoas bem especiais, e nunca fiz a área previdenciária, mas sempre chega a pergunta, porque tem pessoas que acham
né, Maurício, que advogado faz tudo e médico atende tudo também, mas não é bem assim, né, precisa as especialidades. Então muitas pessoas ainda me perguntam sobre a área da previdência, né, e eu digo: "Olha, não é a minha área, mas te indico alguém", sempre indico a doutora Márcia Prevedelo, porque a pessoa diz assim: "Será que eu fui atingida pela nova lei? Será que a nova lei vai incidir sobre o meu momento de aposentadoria?". Então, melhor, minha amiga, meu amigo, é você procurar o profissional adequado. E quando eu digo profissional adequado se você quer tratar da área previdenciária, quer tratar da sua aposentadoria, direitos sociais, procure uma pessoa especialista nesta área. No caso aqui tem a doutora Márcia. Você tem uma situação que precisa de um advogado que atue na área criminal, procure um especialista na área criminal, um especialista na área de família, um especialista na área tributária, porque nós nos especializamos. Quando o advogado médico diz que faz tudo, ou quando eu e você falamos que nós fazemos tudo, a gente não faz nada, porque nós não conseguimos ser bons em tudo, não conseguimos, então nós precisamos nos especializar. Bem, daí Maurício então, veio o burnout, tu caiu em si, que tu estava vivendo no automático, e tu sai do escritório e vai viver essa experiência de motoboy aí, seguindo os passos do teu pai. Conta pra nós como é que foi então essa experiência? Desliguei então, André, o piloto automático e fui virar entregador, mas tudo planejado. Conversei com o pai, e aí, tá, vou virar entregador, mas vamos fazer uma carteira de clientes, e aí a gente sai dos aplicativos, ficar uma empresa nossa. Vocês foram trabalhar juntos? E aí criamos essa cultura, e aí conseguimos alguns clientes, e começamos a atender, e aí quando ele não podia eu ia e vice-versa, e em paralelo fazendo alguma coisa de aplicativo, mas tranquilo. Hã, conheci, né, pessoas muito boas, e acabei saindo da moto. Em 3, 4 meses eu comecei a fazer entrega de carro também. Então, fazia entrega de carro, aí as entregas eram em outras cidades, ia a São Francisco de Paula, Olha Gramado, só. Canela, Garibaldi, voltava para Porto Alegre, era mais rentável também. Sim, sim, Então, longa distância. essas pessoas que pediam essas entregas, eu dividia uma parte, o pai fazia de moto dentro de Porto Alegre, a parte que era fora de Porto Alegre eu fazia de carro. Então, nós fomos, trabalhando juntos, e isso aproximou como pai e filho, né. Hã, mas aí entrou a comunicação. "Ah, Maurício, que loucura a tua vida". Isso era Exatamente, 2021, 2021. tá. "Ah, Maurício, que loucura isso". Sim, Sai do loucura. escritório, dentro da caixinha, vai pra rua, motoboy e agora vai para as redes E sociais. aí já entra a comunicação. Por quê? Durante a pandemia, eu assisti a live do Jairo Vinck, né, que é um repórter que fala de futebol, que fala, de Inter, e eu mandei uma mensagem: "Ah, o dia que tu quiser que eu participe, eu participo". Assim. E ele: "Não, então vamos embora". E participava de algumas lives, e aí, né, quando eu tive burnout me afastei de tudo, mas em fevereiro de 2021, ele me liga: "Cara, sempre gostei de ti, sempre gostei da forma que tu fala, preciso que alguém me substitua no Virando o Jogo, porque tá ruim pra mim ir da Zona Norte pra Zona Sul todo dia, tu consegue ir pra mim?". E aí eu consigo, e fui. E aí a mente que sabota, depois que eu fui, gente, fui terrível, nunca mais vão me chamar. E aí o Barbosa Júnior, que era produtor na época, me chama no Whats: "Consegue vir depois de amanhã de novo?". E eu: "Opa, alguma coisa diferente". "Não, consigo". E continuei trabalhando de motoboy, mas fazia participações no Virando o Jogo, e no final de 2022, isso já trabalhando 2 anos como motoboy, chuva, frio, acidente, aquela coisa que envolve a vida de quem tá na rua. Hã, no final de 2022 eu participei de um programa com o Hugo La Roque. Sério? Tu tivesse experiência também com o Hula Rock? Gente, Hugo, isso eu não sabia mesmo. Olha que eu tô com o Maurício aqui já há uma temporada quase cheia. Olha só, E quando e aonde? Me no conta. Virando o Jogo, nós participamos da bancada juntos, e o Hugo, daquele jeito dele: "Irmãozinho, eu tô assumindo a pasta de 100% esportes, algodão? 100% algodão". Um abraço para o Hugo La Roque. E assim, um detalhe sobre a minha história. Por isso que um dia desse eu comentei, eu acho que eu falei de quando eu comecei, né, enfim, que o Hugo estava junto,
Por isso que tu demonstrou que o conhecia. E daí, me Exatamente. conta. E aí, o Hugo tô assumindo a pasta de esportes Porto Alegre 24 Isso, horas ele teve uma experiência curta ali, mas teve. e quero que tu comente pra mim os jogos. E eu: "Não, tranquilo, vamos lá". E aí comentei, e assim, um detalhe da minha história é que não importa se eu continuo falando com as pessoas ou não, eu sou grato sempre àqueles que me deram oportunidade, tá. Então, ao Hugo, ao Diego Garcia, que é, né, o CEO Uhum, do Porto isso. Alegre 24 horas, sou grato à oportunidade que me deram. Tudo é E experiência e aprendizado. exatamente. Então, eu fui comentar, e aí eu reparei numa reação do Diego no primeiro comentário que eu fiz, que o Diego estava olhando o jogo e quando eu terminei o comentário ele virou pra trás e só me olhou e voltou a olhar o jogo. E foi passando o tempo, eu comentando, aí começaram a falar sobre custos, patrocinadores, porque fazer transmissões, fazer futebol não é barato. E aí eu falei assim: "Gente, eu tenho que ajudar de alguma forma". E aí tinha uma mesa de som no estúdio do Porto Alegre 24 horas e o Diego tinha uma mesa igual em casa. E o Diego: "Cara, vem aqui em casa". Fui na casa do Diego, o Diego me entregou a mesa e falou assim: "Estuda". E aí eu estudei a mesa de som, e aí eu cheguei para o Diego e falei assim: "Cara, tu quer economizar? Tu tem que comprar isso, isso e isso, tu vai gastar isso e mensal tu vai ter esse custo". Que, gente, reduzi praticamente 80% o custo dele. Olha só. E aí ele: "Sério?". "Sério". Comprou os equipamentos, tá, agora tu é responsável. E aí a gente continuou fazendo as transmissões, e aí teve um dia que eu fui mais cedo lá no estúdio e, Porto Alegre fazia entradas, né, numa outra emissora durante um programa do almoço ali, à 13h, e aí eu configurei a mesa, configurei a imagem, porque haviam reclamações de qualidade de som, de qualidade de imagem, eu configurei e o pessoal meio que se surpreendeu, assim, É, de e eu lembro, Maurício, tanto das gravações do Poa 24 Horas, de outros, né, de outro espaço que eu passei, de outras gravações de colegas, enfim, que havia muito essa reclamação de áudio, havia muito essa reclamação, e porque começou tudo muito rápido durante a pandemia e pós-pandemia. Então eu vi que as pessoas foram se descobrindo, foram aprendendo durante a caminhada, sim, né. Hoje a gente pode dizer que nós estamos aí num mar aberto maravilhoso, mas se começou de uma forma que todos tinham que aprender ali, né. Eu vários episódios gravei também com algumas questões técnicas, né, e a gente também não está livre disso, né, é sim, a técnica. sim, Né, mas eu lembro de muitos problemas, né, tem sim. alguns que eu nem vou comentar aqui, que me vieram É, agora à memória, né, mas enfim. E a pandemia deixou esse fruto positivo, que é de nós nos comunicarmos mais, de pessoas, tu não és formado em comunicação jornalista, eu não sou formada, e estamos comunicando, tu no teu programa, eu no meu, nós 2 juntos agora, e isso foi algo de positivo que a pandemia trouxe, né. E mas vamos lá, pelo nosso tempo, e esse período tu ficou ali, aí eu amou. aí o depois que eu fiz essa melhoria, o Diego me chamou na casa dele. E aí ele só fez uma pergunta: "Quer sair da rua?". Olha só, Aí eu: "Quero". "Então tá, então amanhã, 9 horas no escritório, lá no estúdio, contigo". E aí eu comecei a descobrir áudio, vídeo, operação de ou seja, tu software. começou a fazer, olha só, tu repetiu o teu comportamento lá no escritório, porque tu começou não só a comunicar e a comentar, mas começou a entrar nessa parte toda técnica, também na área da produção. Mas aí foi um estalo. Por quê? Porque, gente, hoje se engana quem pensa que quem ganha dinheiro na comunicação é quem tá na frente da câmera. Muito pelo contrário, quem ganha dinheiro na comunicação hoje é quem tá atrás, é É, quem olha, sobe nas letrinhas. tu falasse algo maravilhoso hoje, verdade, verdade, é bem isso. Então, eu acabei, tendo esse estalo de que: "Não, aqui eu tenho mais oportunidades". Sim. Mas o Diego precisava de um videomaker pra fazer entrevistas em shows. Aí eu falei assim: "Cara, deixa eu aprender isso". Mas não era pra me sobrecarregar. Porque se eu precisasse fazer a parte técnica, eu falava: "Ó, não vou conseguir, porque eu tenho que fazer tal coisa". Então eu aprendi a dar limites, mas isso não me impedia de querer aprender. E cobri vários eventos, cobri Olha vários só. shows, fazendo vídeo, abrindo abas
para um futuro. E daí chega um momento que tu te depara com a RS Play. Aí eu saio de Porto Alegre, passei por rádios menores, Local Mais, fui para uma rádio identificada do Inter, e aí nisso, no final, rapidamente, no final de 2024, o Rogério Amaral e o Barbosa me chamam para uma reunião, eu tô participando do Virando Jogo ainda, e eles me propõem entrar na sociedade. Olha só. Então, 3 anos depois, eu virei sócio do programa. Gente, o tempo, olha só, sabe o que que é legal aqui? Que ele tá sentadinho aqui na minha frente, né, mas ele fica, que nem ele disse, né, nos bastidores, ele fica do outro lado. E daí o tempo voa. E ele não está vendo que o tempo voa sentadinho aqui, mas ele fica me cobrando quando eu estou gravando com as minhas convidadas e convidados, né. E agora sou eu que estou aqui acelerando o tempo. Então, vamos para o quadro que eu amo, da Jana, da Demicon, que vai nos trazer aqui muita informação, e já retornamos, porque daí eu vou falar diretamente com o coordenador geral da RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Me liste 10 sonhos, eu realizo todos. Olá, eu me chamo Janaína Cunhas, que sou gestora licenciada na Urdemicon, na unidade de Gramado, e esse é o nosso quadro Despertando Seus Sonhos, em parceria com o programa Despertando Mulheres na TV. E hoje eu quero te fazer uma pergunta que pouca gente para pensar. Como você quer chegar na sua aposentadoria? Lá na melhor idade, né? Dependendo do INSS e da ajuda de terceiros, ou recebendo uma renda que vem do seu próprio patrimônio. Porque existe uma forma inteligente de construir a aposentadoria e ela tem nome. É a aposentadoria imobiliária. Talvez você já esteja pensando, Jana, mas como? Eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel agora. Para tudo. É exatamente aí que o consórcio entra. O consórcio te permite comprar imóveis de forma planejada, sem juros e com uma parcela que cabe no seu bolso. E o melhor de tudo isso, esse imóvel ele pode virar uma fonte de renda lá na frente. Como é que funciona isso? Você compra uma carta de crédito, vai pagando mensalmente, é contemplado e adquire um imóvel. Esse imóvel pode virar um aluguel mensal, pode virar uma locação por Airbnb, que tem um rendimento um pouco maior, pode virar uma sala comercial. E o melhor de tudo isso, você pagou por este imóvel somente até a contemplação. Por que isso? Porque após a contemplação e a compra do imóvel, as parcelas serão pagas pelo seu inquilino. Enquanto muita gente fica esperando sobrar dinheiro, porque realmente nunca sobra para a gente investir, né? Tem gente construindo patrimônio aos poucos, com disciplina e com estratégia. E sabe o que é melhor? Você pode começar com uma parcela menor do que muita gente paga em um financiamento, ou até menor do que aquilo que a gente gasta com coisas que nem vão virar um patrimônio. Então, fica a reflexão. O consórcio não é só uma compra, é um planejamento e é liberdade. É a segurança do seu futuro. E quanto antes você começar, mais cedo esse patrimônio começa a trabalhar por você. Me segue lá no Instagram, Jana Cunhasque, _Ademicon. Chama no direct, a gente agenda a sua sessão de planejamento dos seus sonhos, uma consultoria personalizada, onde a gente desenha juntos o caminho para você construir a sua aposentadoria imobiliária. Até a próxima! Gente, que maravilha! Eu não disse, eu amo todos os quadros do programa, é óbvio, né? Mas esse quadro maravilhoso da Jana, agende a sua sessão com ela, para que ela possa estar te orientando e para que você faça um planejamento financeiro. Bem, agora então a gente vai até deixa eu me posicionar melhor aqui, né, porque agora eu vou falar com o coordenador geral. Então agora, falando com o coordenador geral da RS Play TV, canal 524 da Claro TV, Maurício Borba, me diz como tu chegasse aqui e proativo como tu és, curioso como tu és, resolutivo como tu és, um perfil que vem ao encontro do nosso CEO, né, que também gosta de tudo para ontem, também é resolutivo, também é prático, também é ousado, deu esse casamento aí profissional e de parceria de negócios. Me conta como chegasse aqui e é nosso coordenador hoje. E aí então, Andréia, eu virei sócio do Virando Jogo, nós viemos pra cá, pra RS Play, começamos junto com a TV, né, Virando Jogo já tinha em outras emissoras, Uhum. mas trouxemos pra RS Play, e aí
eu era só um participante, mas lá no início a gente sabe, TV no início sempre tem alguma Uhum. coisinha técnica aqui e ali, aí eu ia, dava meus palpites, aí falava: "Não, gente, ó, hoje eu vou ficar fora do programa, eu vou dar um auxílio pra vocês aqui". E, durante essa minha, chegada a uma rádio identificada do Inter, a primeira rádio identificada do Inter, eu, conduzi junto uma fusão e em 4 transmissões do final de 2025, nós chegamos a 5,5 milhões de visualizações. E nisso com várias câmeras, drone, câmera em pátio, enfim, vários formatos e o pessoal da TV olhou e: "Não, espera aí", me fez convite para fazer um freela, né, um freelancer, assim. Eu vim aqui, gravei alguns programas, outro dia gravei outros programas, até que tá, o que que eu preciso? Entrei num acordo, comecei dia 12 de janeiro de 2026 aqui na TV como operador de vMix, né, então um operador do sistema, e aí o tempo foi passando e: "Não, preciso disso. Não, vamos lá, vamos fazer montagem de cenário", não só montagem do cenário pronto, não, planejava cenários, construía os cenários do zero. Aí, como os guris do marketing falam: "Cara, às vezes eu preciso de um logo e tu já fez". Por quê? Cara, isso ajuda. E eu não faço todos. Eu faço alguns só pra ajudar: "Ó, Uhum. cara, eu vou precisar desse, eu sei que vocês estão atucanados, deixa que eu faço". Vou lá e faço. E isso saiu o antigo coordenador, né, o Felipe saiu, e aí eu acabei sendo convidado a assumir esse cargo, junto com o Nando Gross, que é um cara sensacional, né, o Nando, por ter mais compromissos, fica mais fora, então eu fico mais interno, eu conduzo mais o dia a dia, mas decisões a gente toma junto com o Nando, afinal, tu ter um cara É da que o experiência do Nando Nando. traz a experiência da comunicação, do jornalismo, etc e tal, né, e tu Exato. traz toda essa tua, vou repetir, né, proatividade, curiosidade, resolutividade, né, de ir buscar, de fazer acontecer e dar certo. E TV precisa disso, Maurício, assim, ó, tu sabes que, nós estamos aqui finalizando, né, mas tá muito bom o papo, né. Mas sabes que é assim, eu sou uma pessoa proativa, tenho puxado o meu freio muito, eu tenho estado na última década com o freio de mão puxado, porque eu já fui essa pessoa de fazer tudo e de resolver tudo e de trazer todas as responsabilidades para mim e de viver no automático e de repente assim, tá, e agora? É tu e tudo isso ou é tu e a tua família, a tua casa, né? E por isso que surgiu o Despertando Mulheres, né? O ecossistema, o método, enfim. E por isso também o programa, que é esse espaço de voz, porque nós estamos aqui, minhas amadas, contando a história do Maurício, um pouquinho da história do Maurício, mas para você refletir o quanto você está no automático, o quanto, quem sabe, você está num emprego, numa profissão, numa atividade profissional, em que você está ali apenas sobrevivendo, que você não consegue ir além, porque você está engessada, apertadinha nesse espaço que não é o seu, que você pode voar, ir muito além se você ousar ir fazer aquilo que é seu dom natural, que é seu propósito de vida, está dentro do seu perfil. E TV precisa disso, Maurício, tu sabe, TV é muito rápido, é muito ligeiro. Eu sou muito grata pela RS Play, por todas as oportunidades que eu tenho aqui, pela forma de negócio que eu faço, né, com a empresa, amo a RS Play. Mas tive muitos desafios no início, né, talvez porque algumas pessoas que estivessem aqui com muita boa vontade, com muito interesse, mas que não tinham essa visão e percepção que o negócio aqui é corrido, que o negócio é para agora, não é para amanhã. É, uma das coisas que eu costumo falar para todos os apresentadores, e agora falando um pouquinho como coordenador geral e também um dos diretores do programa, não tem problema, a gente consegue ajustar o tempo, tá aqui. Gente, graças a Deus que ele disse que entrou em janeiro, né. Eu vou dizer que ele salvou o Despertando Mulheres aqui, porque a dominante já estava cansada de flexibilizar, viu. E aí assim, ó, o que eu costumo falar é que por ser apresentador, eu também tenho esse Uhum. olhar Tu consegue de ver os 2 urgência, lados. eu vejo os 2 lados da moeda, tanto que eu nunca fui aquele cara que só te falava assim: "Não, André, vamos fazer", não, André, esse não dá, esse não dá. E por que que não dá? Por isso Uhum. e isso. Então a E gente tem essa e solução. Maurício, tu sabe que se eu te falava aqui no intervalinho ali do quadro, né, que eu fui pioneira.
eu fui uma mulher pioneira em fazer videocast, podcast, programa, né, de TV, de streaming. Eu fui pioneira no streaming das mulheres aqui de Porto Alegre e região metropolitana. Muitas que passaram pelo meu podcast, videocast ou programa, muitas delas tiveram o seu programa, hoje não tem mais, outras têm ainda, outras estão crescendo, porque viveram a experiência comigo e gostaram, né, tiveram um gostinho e gostaram. Então, quando eu cheguei aqui, eu entendia um pouquinho mais do que todos até que trabalhavam, o enquadramento, a luz que estourou. Então, algumas coisas que eu falava, e eu era a chata da RS Play, até chegar o Maurício e dizer que eu não sou chata. Eu sou a pessoa correta e certa, viu? Mas, né, até que chegou ele, tipo assim, vai lá pro Despertando que ninguém aguenta aquela mulher, vai lá pro Despertando, né? Mas é questão de profissionalismo, de excelência, de qualidade, e eu queria e quero que o meu programa cada vez melhore para ele estar ao alcance daquilo que o nosso CEO espera da RS Play TV, né? Então nós precisamos nivelar e a gente não nivela por baixo. A nossa régua não pode ser baixa. A gente nivela por cima. Então, assim, eu quero te dar os parabéns formalmente em público aqui pelo cargo que tu estás ocupando. É muito merecido o cargo que tu estás ocupando, né? E que venha só melhorar. E é óbvio, né? Tu sabe que não me interessa se tu és ou não coordenador, tu tem que estar aqui dentro do estúdio do Despertando Mulheres. Finalizando, deixa aí a tua palavra aí, finalizando esse episódio de hoje do Despertando Mulheres. Então, Andréia, eu te agradeço, né? Vou agradecer olhando para ti, depois vou falar com o pessoal. Te agradeço as palavras, a confiança, né? O carinho é recíproco, tá? Com o programa, contigo. Agradecer também a Amália, que tá aqui nos bastidores e que me ajuda pra caramba a conduzir o programa. E que sofreu comigo a primeira temporada aqui, se não fosse ela na primeira gravação, na segunda gravação, eu não teria respirado tanto. E tu não sabe que às vezes a Amália vem e me fala assim, a gente tá pensando em fazer isso, aí eu, não! Mas, assim, agora, trazendo pro público, né, e um recado que eu quero dar final é, cara, vocês que estão assistindo, saiam da zona de conforto. Às vezes tu tá ali no barquinho e achando que tu tá navegando numa profundidade de 2, 3 metros, mas às vezes é 15 centímetros e tu consegue sair andando e tu consegue descobrir novos horizontes, tu consegue descobrir coisas. Seja inquieto. Tu ser inquieto faz com que tu realize coisas maravilhosas, que tu consiga atingir lugares maravilhosos e que tu tenha experiências, porque tanto a frustração quanto a conquista te trazem bagagens que tu vai levar para a vida toda e que com certeza a curto prazo tu vai conseguir aplicar. Então, o recado é esse: sejam inquietos cada vez mais e tem mercado para todo mundo, basta querer. Isso mesmo, gente, gostei. Tem que ser inquieto, inquieta, ousado, ousada e querer querendo. Querer querendo. Então, até a próxima segunda-feira com Despertando Mulheres na TV com a Andréia Fioravante pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Deus abençoe. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão prosperar.